existirá maior ou menor troca com o meio externo, com a sociedade, com outros indivíduos. E a saída dos seus membros para construir um dia, as suas próprias famílias. Então depende da família nuclear nos liberar para um dia construirmos as nossas próprias famílias. Os pais, na relação com seus filhos, recordam-se e agem de acordo com as experiências que vão sendo impressas na sua memória corporal. As experiências, elas vão sendo impressas em nós, porque tudo o que nós vivemos com os nossos pais, na nossa vida familiar, ela vai sendo marcada em nós, tanto na nossa memória quanto no nosso corpo mesmo. Nosso corpo, ele vive e ele revivencia todo o processo pelo qual nós passamos e nós fomos educados. Quando nós falamos de matriz familiar, é importante perceber que a experiência humana de identidade, ela tem dois elementos, um de pertencimento e um de ser separado. Então, a experiência humana, ela precisa de saber de onde ela veio, eu preciso entender de onde eu vim, a que núcleo familiar eu pertenço e saber o meu lugar naquele núcleo familiar. Mas também preciso ter a noção da separação, da necessidade de ter uma vida, um modo de viver que seja, então, separado, diferente daquele do meu núcleo familiar. Então, nós percebemos que existe uma interação contínua. Essa interação entre os pais, o filho, é intensamente contínua. O tempo inteiro nós vamos estar fazendo contato com o externo e com as nossas relações internas. E isso faz com que, de fato, o conceito de matriz familiar seja importante, porque ele determinará o padrão que cada membro da família vai executar fora desse núcleo familiar. Então, por meio dessa interação contínua, que é essa matriz familiar, que é aquilo que os meus pais deixam em mim, aquilo que a criação deixa em mim, deixa marcado no meu corpo, na minha mente, isso tudo que foi impresso, carimbado no corpo e na mente, que é no self, naquela formação do eu, vai funcionar como uma estrutura, uma resposta interacional em todas as relações presentes e futuras, de acordo com a carga emocional das experiências. Então, de acordo com o que eu fui tratada, vai fazer com que eu trate ou deixe de tratar as pessoas. É de acordo com essa carga de experiência que existe em mim, das minhas experiências vividas, é que eu vou conseguir olhar para o mundo externo e tratar as outras pessoas que se chegarão a mim. Então, toda essa carga da matriz familiar, que é como eu fui tratada e essas marcas em mim, vai fazer com que, quando nós estivermos vivendo outras relações, nós vamos reavivar essas emoções passadas. E a gente vai tentar encaixar aquele relacionamento de agora naquela silhueta, naquele modo de viver que nós experimentamos. E a gente vai buscar semelhanças, vamos buscar ou pessoas e núcleos mais semelhantes ao que nós já vivemos na nossa matriz familiar, ou até totalmente diferentes. Mais semelhantes a gente busca quando a nossa matriz familiar foi boa, nos deu uma boa característica, Nos deram boas experiências. E a gente vai buscar, outras diferentes, outras posturas e referências diferentes, se a nossa matriz familiar não foi muito positiva. Mas às vezes, até mesmo sem perceber, ainda que a nossa matriz familiar tenha deixado em nós experiências negativas, a gente também acaba buscando e sem uma percepção completa disso, mas de modo talvez subconsciente, fazendo essas buscas para os indivíduos que se assemelham àquilo que nós já vivemos na nossa matriz familiar, ainda que seja algo doloroso. Então, de acordo com a carga emocional que o outro me desperta num processo de resposta, eu também vou influenciar esse outro.
porque ele também está procurando alguém que ele possa se referenciar de acordo com a matriz familiar. Assim como eu busco, ele também busca. E aí eu influencio essa interação que está sendo estabelecida ali nas relações. Essa é uma referência, por exemplo, que vocês podem ver que é psicanalítica, né? Ainda que esteja dentro de uma abordagem denominada aqui no livro sistêmica, mas é uma abordagem de tratamento familiar e conjugal. Então, aqui não se fecha uma abordagem plena. Aqui é uma psicodinâmica de trabalho. É um viés que estrutura e pega para si aquilo que é coerente com as relações familiares. Por isso que essa referência psicanalítica se encaixa extremamente de modo perfeito a essa estrutura de avaliação, né? Então, temos aqui, sabendo que cada uma dessas estruturas de marcas e emoções, elas que nós carregamos, vão ser responsáveis pela maneira particular que cada um de nós olha e entende o mundo. E isso é uma referência, né, psicanalítica de pensar, de olhar e de interpretar as situações. Na família, na matriz familiar, nós vemos que existe esse conceito que vai determinar o padrão de relação que cada um dos membros da família estabelecerá entre si e nas relações externas, não só com parceiros amorosos também, mas também com amigos, com as instituições, com os professores. Essa matriz familiar vai fazer com que a gente reaja às pessoas com as quais a gente tem contato, às instituições com as quais a gente tem contato, como a gente lida com essas pessoas, como a gente lida com o que elas nos apresentam. Isso é algo que vem profundamente da nossa matriz familiar. São heranças daquilo que nós vivenciamos na nossa matriz familiar, na nossa interação dentro da nossa família. Então, elas são marcas, são pontos nodais, como nós, que nós carregamos, e eles são reativados, como se fossem nós que nós temos e que, dependendo da situação que nós estejamos vivendo, quando bate nesse nó, ali está o nosso ponto, que vai ser reativado e a gente vai ter uma reação de acordo com aquilo que nós trazemos desde a nossa matriz familiar. Isso amplia o conceito de transferência, né, na transfamiliar e intrafamiliar. Transfamiliar, que quer dizer que entre uma família e outra, né, duas famílias nucleares, e intrafamiliar dentro da família nuclear, que é um conceito de Stirling, que é uma referência também psicanalítica. Então, amplia esse conceito que, de fato, aquilo que nós vivemos, aquilo que nós temos de herança das relações transfamiliares, que são entre as nossas duas famílias extensivas, e a intrafamiliar, que é dentro do nosso núcleo familiar, isso vai fazer com que a gente leve nossos modos de comportamento para o mundo externo e nossas relações externas. E essa mesma conceituação da matriz familiar também acrescenta ao conceito de Whittaker, de contratransferência, que diz que o terapeuta ele tem reações de acordo com o que traz de sua família, né? De acordo ali também com as famílias que ele está atendendo. Então, eles também, uma outra referência aqui psicanalítica que diz que o terapeuta ele tem uma contratransferência com essas famílias que ele está atendendo de acordo com a matriz familiar que ele vivencia. Por isso a importância de um terapeuta familiar estar sempre revivenciando, sempre trabalhando suas questões da matriz familiar, para que ele possa discernir aquilo que é da matriz familiar dele, que está fazendo com que ele possa jogar na família aí uma emoção que muitas vezes vem da própria experiência do terapeuta. Se o terapeuta não trabalhar essas questões da própria experiência de matriz familiar, podem surgir esses handicaps, que são pontos complicados, pontos de entrave por conta da sua própria experiência, pontos que podem fazer com que ele não consiga visualizar corretamente a experiência que ele está vendo daquela família, porque ele está envolvendo a sua própria experiência com a experiência da família. Então, por aqui nós vamos ficando com esse tema da matriz familiar
entendendo que essa matriz familiar ela vem dessa interação contínua e deixa marcas em todos nós. E vemos aqui também que não é só uma referência de terapia existencial, por exemplo. Pelo contrário, estamos falando de uma terapia sistêmica. Terapia sistêmica, ela também lança mão de conceitos psicanalíticos e de outras também referências.